Tudo bem, meus irmãos? Sim ou não? Então nós vamos agora ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje a 9ª lição dos 10 mandamentos da família. São 10 mandamentos, portanto, na próxima quarta-feira nós encerramos. E quem tem recebido essas mensagens e colocado em prática, porque o segredo é esse, né? É ter a informação e você praticar. Jesus disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem ouve e não a pratica é semelhante ao homem tolo, né? Imprudente, que construiu a casa sobre a areia, sobre a aparência. Então, muito mais do que você receber a informação, é você praticá-la. E o nome prática já diz, né? É um exercício. Talvez não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, mas a prática. Por exemplo, o perdão. O perdão, é muito comum você ouvir alguém dizer assim: pastor, mas eu não consigo perdoar. Talvez logo de cara não. Por isso que o Senhor nos orienta a praticar o perdão. Quantas vezes? 70 vezes 7. Então, nós vamos observar isso aqui. Todo mundo tem a lição? Sim ou não? Tem? Então vamos lá. Lição 9: ensine com amor e o exemplo. Vamos lá? 9º mandamento: ensine com amor e com o exemplo. Provérbios 22, verso 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, do caminho. Qual é o caminho que a criança deve andar, irmãos? O caminho santo, o caminho certo, ou no caminho do mundo? No caminho santo, no caminho certo, no caminho de Deus. Então a orientação bíblica é: ensine o pequenino. Quando você vê um pequenino e ele for uma pessoa que estiver debaixo da sua autoridade, né, da sua tutela, ensine. Seja ele um menino natural, uma criança, ou um menino espiritual. Porque Jesus disse a Nicodemos: aquele que nascer de novo, esse vai ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Aquele que se batiza está matando o velho homem e está se prontificando a ser um novo, não é? Uma nova criatura. Agora, imagina você ser uma nova criatura. Você não sabe falar a linguagem da fé, você não sabe identificar as coisas de Deus, você não sabe caminhar, né, no caminho que tem que andar. Então você precisa de tutores. Por isso tem a igreja. Não que o pastor seja melhor do que alguém, não é isso. Mas o homem de Deus ou a mulher de Deus são pessoas levantadas por Deus como tutores na fé. Por isso que a ovelha, ela não pode deixar de permitir que o pastor a oriente. No batismo mesmo eu falei assim: olha, a partir de hoje vocês são membros da Igreja Internacional da Graça de Deus, aonde nós estamos agora, e tem, né, vamos dizer assim, o direito de ser pastoreado, né, pelo pastor ou pela pastora da igreja local, mas também tem o dever de ser ovelha. Porque é muito comum você ouvir alguém reclamar, falar: eu fiquei afastado, fiquei doente, eu fiquei com um problema assim, 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 e ninguém foi me visitar, ninguém perguntou de mim, ninguém foi atrás de mim. Mas a pergunta é: você não tem um endereço, você não tem um telefone, você não tem um contato? Eu acho bonito, tem 2 irmãs na igreja, eu sei que tem muito mais, né, pessoal? Graças a Deus a maioria faz isso. Mas eu uso como exemplo essas 2 irmãs. Todas as vezes que uma tem que faltar, ela avisa ao outro, fala assim: fala para o pastor que eu vou ter que fazer uma coisa tal, e eu não pude vir. Então elas dão a satisfação.
né? É até um certo ponto, mas de boa forma, né? Exagerado. Quer dizer, elas não deixam de avisar. Não deixam de avisar. Ontem mesmo uma criança da escolinha ligou para minha esposa, falou assim: ô tia, né? A pastora Sandra, além de ser pastora, ainda cuida das crianças da escolinha, de vez em quando aí. Olha, eu não vou poder esses dias estar indo na igreja, porque eu vou viajar para Minas, eu vou para casa da minha avó. Olha que bonitinho, né, pessoal? Então, se alguém perguntar, cadê o fulano de tal? Ah, ele avisou que ele está lá em Minas, nas férias dele todinha, na casa da avó, e ele só vai voltar no ano que vem. Quando terminar as férias, aí ele volta. Quer dizer, é uma ovelhinha, né, comprometida com os seus tutores. Então, é obrigação do pastor, é a obrigação daquele que se põe a ser usado por Deus como um tutor espiritual, né? Aquele que cuida lá de uma igreja, de uma comunidade. Hoje em dia está muito comum a gente, célula, né? Grupos de oração, é muito comum, né? Você está acompanhando casos assim, de pessoas que se prontificaram a ser tutores na fé, ou alguém que cuida de uma pessoa mesmo só. Pastor, eu não tenho ministério, não tenho chamado, mas eu cuido de uma pessoa na fé. Eu mando a palavra do dia, eu acompanho, ver se a pessoa está bem, se a pessoa está seguindo a Deus ou não, né? Então, é importante a obrigação do pastor, mas também a obrigação da ovelha. Um relacionamento bem sucedido é aquele que tem duas pessoas ou mais se comprometendo, não é? Como que uma família vai dar certo? Quando o pai, ele se compromete, a mãe não? Quando a mãe se compromete e o pai não? Ou quando os pais estão comprometidos, os filhos não? Então tem que ter a participação de todos, não é? Então a Bíblia orienta, instrua, ensine, oriente o pequenino na fé, na vida, no caminho que deve andar. Eu já disse isso, que tristemente eu vi uma senhora lá em São Paulo, no bairro de Capão Redondo. Eu tinha acabado de fazer o culto da família, né? E aí chega lá o filhinho dela da escola, e mostra, eu acredito ser o caderninho dele, né? E ele não tirou nota boa. Sabe o que ela fez? Ela deu um tapão no caderno e falou: também você é burro. Aí eu não aguentei, eu falei: minha senhora, quem que é o tutor, a tutora dessa criança? Não é a senhora? A pergunta que a senhora tem que fazer não é que ele seja burro, não é determinar sobre a vida da criança, cravar que seja assim, mas é verificar, será que a senhora está orientando? Será que a senhora está se aproximando, conduzindo o pequenino no caminho que deve andar? Não é? Será que a criança precisa de uma crítica, de um tapão desse aí e de um xingamento? Ou precisa de alguém que se aproxime e que oriente? Com certeza de alguém que orienta. Então veja só, instrua o pequenino no caminho, ensina, né? Que deve andar. Depois que crescer ou que envelhecer, não se desviará dele, do caminho que deve andar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o que diz lá? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então aqui a palavra de Deus está dizendo assim: olha, imitem a mim, assim como eu imito a Cristo. O apóstolo está dizendo: olha, imitem a mim, homem de Deus, da forma que eu imito a Cristo. Assim como eu sirvo e sigo a Cristo, vocês também devem me imitar. Então aqui está falando da obrigação da criança de ser ensinada, amém? Mas também está falando da obrigação do tutor de ser o imitador de Cristo. Já pensou aqui se o apóstolo não fosse um homem de Deus? Fosse um mau exemplo, né? Tem até um termo
Eu lembro, quando eu era criança, tinha um sacerdote aí, vamos falar assim, de uma religião, que estava numa festa do mundo, uma festa que não era cristã, regrada a bebida, a bagunça. E aí ele encostou assim no balcão e pediu uma pinga. Falou assim: ô fulano, me dá uma, um sacerdote, né? Falou: dá uma pinga aí. Aí alguém olhou e falou: fulano, mas você bebe? Você ensina a pessoa que não pode se embriagar, você ensina a pessoa que não pode fazer isso, e você está fazendo? Ele falou: ó, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O que ele estava dizendo? Olha, eu digo para você não fazer, mas eu faço. Quer dizer, ele era um bom tutor, meus irmãos? Sim ou não? Um bom orientador na fé? Não. Por quê? Porque ele estava falando o que não deveria fazer, mas ele mesmo estava fazendo. Isso é muito comum. Às vezes o pai e a mãe chegam para o filho e falam assim: olha, você lava a sua boca, e se você falar palavrão aqui em casa, você vai ver, não é assim? Vou deixar de castigo, não é? Mas a criança olha assim, tem o olho torto assim, não falando nada, por medo, por receio, mas a mente fala, não fala? O que ela deve falar na mente? Mas eu estou aprendendo com você. Às vezes o pai, a mãe, o vô, a avó, o tutor, né? Aquela pessoa adulta fala para a criança que é pecado, que é errado, que é feio falar palavrão, mas ele aprendeu onde? Às vezes dentro da própria casa. Que é feio mentir, ó, mentir é pecado, hein? Que é feio roubar, que é feio fazer fofoca, e assim por diante. Mas aonde que ele aprendeu? Então aqui ele está se colocando como um exemplo de alguém que segue a Cristo. Assim como eu sigo a Cristo, eu não estou simplesmente falando de Cristo, mas eu estou seguindo, e da mesma forma que eu sigo, sigam também. Aprendam não só com as minhas palavras, mas com os meus exemplos. Amém? Então nós temos que vigiar que crianças, sejam elas físicas ou espirituais, elas observam, muito além das palavras, o comportamento. Lembra daquela mulher, a sunamita? Quando o profeta Eliseu passava por Sunem, ela um dia chegou, começou a observar o comportamento dele, e ela chega para o marido e fala assim: bem, oi, eis que eu tenho observado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Então você imagina, a mulher chegar para o marido e falar que estava de olho no homem, né? Mas não era um homem qualquer, não era um homem comum, era um santo homem. Qual foi a nomenclatura, vamos dizer assim, que ele recebeu, pessoal? Qual foi a identidade que o Eliseu recebeu? Ele era um santo homem de Deus. Ou seja, ela disse assim: olha, ele é um homem de Deus, naquilo que ele prega, naquilo que ele age, no olhar, nas palavras, nas atitudes, em tudo. É um santo homem de Deus. É isso que deve falar de nós. Mas às vezes as pessoas falam de nós ao contrário. Ah, você está vendo aquela pessoa que passa por nós? É um sem vergonha, é um mentiroso, é isso, aquilo. Tem coisas negativas. E quem que ouve isso? Às vezes os nossos filhos. Por isso que muitas vezes a pessoa ora na igreja, ora, fala: pastor, cadê minha família? Por que elas não querem seguir ou servir a Deus que eu sirvo? Tristemente, doeria talvez se a gente ouvisse assim: para ser de Deus igual a você, prefiro ficar do jeito que eu estou. Mas sim, isso tem que doer em nós, irmão. Se as pessoas da nossa família disserem isso,
Tem que ser como se fosse uma chicotada, né? Para ser de Deus igual você, você vai na igreja, vai ser pior do que aquele que não vai. Por quê? Pastor, por que as minhas orações não funcionam como eu gostaria? Porque às vezes eu sou de Deus na igreja, mas em casa eu não sou. No trabalho eu não sou. No meu dia a dia, onde as pessoas precisam ver Jesus, o exemplo, elas não veem. Avançando aqui para terminar, veja mais. Ensinava muito além de palavras. Não significa apenas dar instruções verbais, mas estar comprometido com o aprendizado do outro. Mais do que dizer a verdade a alguém, precisamos saber se alguém realmente aprendeu ou apenas nos escutou falar, né? Então o aprendizado não vem apenas com a palavra, mas vem com as ações, não é? Eu lembro que o reverendo João Batista, né, que é um pastor nosso, ele fala assim: para mim não interessa quantos bois o Abraão tinha. No sentido de que, o que vale a informação? Que Abraão tinha muitos bois e eu não tenho boi nenhum, né? Quer dizer, no que essa informação vai resultar na minha vida? Entende? Então não adianta você ensinar para a tua família, você não ensinar que Deus é bom, que Deus transforma, e aí quando a pessoa olha para a sua vida não vê transformação, não passa de uma informação. Claro que a informação é importante, a informação é importante, mas muito mais do que a informação é a eficácia daquela palavra. Então, muito mais do que ouvir, as pessoas têm que ver em nós o poder transformador de Cristo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Então aqui está falando de tutor e pai, de quem ensina e de quem é um pai para você. É mais ou menos o relacionamento professor e pai, né? Tem muitas coisas que o filho volta para casa, aí ele apronta e o pai fala o quê? É isso que você aprendeu na escola? Não é assim? E tem muita coisa que a pessoa vai para a escola e fala assim: o seu pai não ensinou educação para você não é assim? Então é um jogando pro outro, né? É o tutor e o pai, cada um tem a sua função, sim ou não? Tem educação que se leva de berço, não é? Tem coisas básicas. Um dia o irmão estava sentado assim, aí ele estava bem na frente aqui, aí ele começou: tudo bem que você tem um, como é que fala? Um bocejo, né? Mas tem que ser, como diz o outro, tem que ser discreto, né? Geralmente você põe a mão na boca, né? Mas a descrição dela era essa, né? Dá para ver até o que ele almoçou, de tanto que ele abria a boca. Falei: irmão, mas você está me constrangendo, está me atrapalhando. Falei: já que você está me constrangendo, então vamos lá. Pessoal, vamos orar pelo irmão, porque ele está com sono tremendo, nunca mais ele bocejou. Quer dizer, algo que se aprende na igreja ou em casa? Casa. É a mesma coisa, é o relacionamento de tutor, professor e aluno, e filho, perdão. Tem coisa que não é obrigação da igreja ensinar, mas às vezes a igreja tem que ensinar. Por quê? Porque não recebeu em casa. A escola tem que ensinar, por quê? Porque, né, não aprendeu em casa, mas tem a obrigação da escola e a obrigação da família. Infelizmente, é lamentável
Isso eu falo, é uma opinião minha, né? É lamentável que a estrutura do nosso país, em alguns outros países, infelizmente, a pessoa não teve um pai. Meu pai morreu quando eu tinha, acho que 14, 15 anos. Então, muitas das coisas que havia a participação de um pai, eu não tive, não é? Então, eu fui buscando no dia a dia, com pessoas que foram tutores meus, e fui aprendendo. Tem muito a aprender ainda, mas graças a Deus já melhorei. Eu não posso dizer, eu não tive pai, então eu posso ser mal educado. Não, eu não tive pai, então eu posso ser rebelde. Não. Eu não tive mãe, então... Não, eu tenho que buscar o aprendizado, o conhecimento. Tem coisa que você aprende em casa, tem coisa que você aprende, né, na escola, e tem coisa que você aprende na igreja. Amém? Então procura aplicar. Vamos terminar aqui agora. Diz aqui, no texto acima, o apóstolo Paulo destaca a figura do tutor e do pai. É aquele que dá bons conselhos e sempre tem uma palavra a dizer aos outros. O tutor é esse, né? Já o pai é o que tem o amor e o exemplo para oferecer às pessoas. O tutor, por vezes, contenta-se apenas em falar. O pai não desiste enquanto o outro não aprende. Qual dos dois temos sido? Será que não estamos nos contentando apenas em repetir versículos bíblicos às pessoas? É uma reflexão que nós temos que fazer muito séria, irmãos. Estamos repetindo versículos bíblicos, porém, se nós não dermos o exemplo, não vai adiantar nada. Vai ser apenas uma informação. Infelizmente, tem muita gente que vai para o inferno cheio de conhecimento. Cheio de conhecimento. O diabo, por exemplo, ele conhece a Bíblia mais do que nós, sabia disso? Ele conhece a Bíblia em grego, em hebraico, em aramaico, em inglês. Mas não significa que porque ele conhece, ele pratica. Há uma diferença, né? Diz aqui, a Bíblia nos mostra que palavras nem sempre são a melhor alternativa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1b. O B aqui é quando é a última parte, né, pessoal? Para quem não sabe, A, quando está escrito A, é a primeira parte só que interessa, né? B é a segunda parte, o finalzinho do versículo. O que diz lá? Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Então está falando do exemplo, né? Mas o exemplo, os frutos que damos quando conhecemos o Senhor Jesus, falarão ao coração das pessoas e convencerão conosco. Quem nunca ouviu filho de peixe, peixe não é. A palavra diz, eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti esse provérbio, dizendo, qual a mãe, tal a sua filha. Ezequiel 16:44. Então tem gente que pensa, filho de peixe, peixinho é, filho de pastor, pastorzinho? Não. Filho de médica, médica? Não. Assim também, filho de crente, é muito comum você ouvir alguém falar assim, eu nasci no berço evangélico. Ok, o berço pode ser evangélico, mas e eu? O berço pode ser, mas se eu não for praticante da palavra de Deus, só o berço que vai ser evangélico, né? Então não tem esse negócio. Apesar das pessoas acharem que é assim, não é verdadeiramente. O filho do pastor, filho da pastora, né? O filho do obreiro.
Está na igreja, pastor, olha, fica o dia inteiro na igreja, mas se não vigiar, irmão, vai se perder dentro da igreja. Se não buscar a Deus, vai se perder dentro da igreja. Coisa séria. Por isso que a gente tem que pegar no pé, né? Dar o exemplo e falar, ó, tem que orar, tem que buscar, tem que ouvir a palavra. Não é errado, não. De brincar, né? O pessoal vai lá, joga bola, né? Tem amizades, se confraterniza, tudo, mas não pode esquecer que a igreja não é um lugar de fazer amigos, de passeio, é um lugar de buscar a Deus. E claro, depois de ter buscado a Deus, as demais coisas. Mas não exige esse negócio, filho de peixe, peixinho é, filho de pastor é pastorzinho, filho de obreiro é obreirinho. Não. Cada um deve buscar por si mesmo, né, recebendo as orientações, vendo o exemplo dos mais velhos e buscar. Terminando, o bom exemplo fica trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo que também em ti, segundo a Timóteo 1:5. Aqui o apóstolo Paulo fala assim, olha, lembre-se da fé não fingida, que habitou em sua avó, em sua mãe, e eu creio que habita em você. Então Paulo fala para Timóteo, olha, lembre-se como a sua avó era mulher de Deus, como sua mãe era mulher de Deus, e eu creio que você também o é. Coisa bonita, não é, pessoal? Quem ganhou Timóteo para Jesus? Foi a avó e a mãe. Paulo deu o exemplo da avó e da mãe. Olha, lembra como a sua avó era mulher de Deus? Lembra como sua mãe era? Então, lembre-se, traga à memória a fé verdadeira, genuína que elas tiveram e te ensinaram também a ter uma fé genuína. Será que nós podemos nos dar exemplo? Lembra do teu pai? Lembra da tua mãe? Lembra do teu irmão? Lembra do teu pastor? Lembra de fulano de tal? No caso, eu e você, quando passarmos a nossa geração, nossos filhos e netos vão poder nos dar como referência, né? É uma reflexão, não é uma acusação. Tomara que eu e você sejamos essa referência. E por fim, diz assim, se não há temor e exemplo, se não há amor, perdão, e exemplo, nossas palavras perdem efeito. Timóteo era um jovem servo de Deus que teve bons exemplos dentro de casa. A fé genuína de sua avó Loide e de sua mãe Eunice foram determinantes na formação do caráter cristão dele. Creio que Timóteo as presenciou praticando a fé e sendo honradas por Deus, o que as ajudou a reproduzir nesse jovem a mesma fé que tinham e a fazer dele um discípulo. Quais são os seus discípulos? Está perguntando, né? Então, a reflexão que nós temos que fazer, se nós estamos também formando Timóteos, né? Assim como Loide e Eunice. Talvez o ministério nosso não é de destaque. Você imagina a pessoa que ganhou o missionário R.R. Soares? Talvez foi a única alma que essa pessoa ganhou. Mas através dele, quantas milhares de almas não serão ganhas? Não estão sendo, não foram, não estão sendo, não serão. Apenas porque aquela pessoa ganhou um menino de 6 anos de idade para Jesus. E com a palavra dura, hein? Mas foi inspirada, né? Que talvez assustaria qualquer menino. A palavra, ó, se você não se converter, não servir, você vai para o inferno. E aquele menino de 6 anos de idade ouviu isso e falou: eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Aceitou Jesus. Talvez foi a única alma que aquele pregador ganhou, mas já valeu por tantas outras, né? Ele não teve um ministério de destaque na televisão, no rádio, na internet.
mas através daquela única vida que talvez ele ganhou, outras milhares foram ganhas. E diz: ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações. Mateus 28, 19, na parte A. Um homem de Deus não se constrói apenas na igreja, mas principalmente dentro de casa. Principalmente. Porque na igreja é a teoria, é o aprendizado. Lá fora é a prática, né? Então, é mais importante. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Hebreus 12, do 2 ao 3. Ensinar com amor significa buscar o interesse do outro em primeiro lugar, entregando-se à missão de ensinar com perseverança. Por que perseverança? Porque o aprendizado não vai ser, talvez, executado de uma hora para outra. A pessoa não vai mudar num culto, numa reunião. É por isso que, às vezes, a pessoa precisa fazer uma campanha de 7 semanas, de 12, até entender que não é uma campanha, que é uma vida com Deus. Amém? Mas por que, pastor, 7 semanas, 12 semanas é um número cabalístico, esotérico? Não, é uma estimativa de que você, vindo e aprendendo e buscando e se envolvendo, você vai progredir, você vai aprender. E aí, irmãos, como o Bartimeu, o que o Bartimeu fez? Quando ele viu que se ele entrasse no caminho, ele ficasse curado, né? Ele era cego, a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Então ele disse: enquanto eu estava na beira do caminho, eu era cego, mas quando me posicionei no caminho, eu enxerguei. E se eu continuar seguindo, eu vou continuar enxergando e vou continuar sendo abençoado. Quem quer continuar sendo abençoado? Mas muita gente não entende. Começa, recebe a bênção e se afasta de Deus, aí perde, aí volta na estaca zero. Nós temos que entender, irmão, que se nós nos postarmos no caminho e perseverarmos, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai, assim como na escola. Quanto mais você passa na escola, mais difícil fica a matéria, não fica? Mais difícil. Mas quer dizer que você está crescendo, você está se fortalecendo e se aprimorando. E diz: ensinar com amor significa buscar o interesse do outro em primeiro lugar, entregando-se à missão de ensinar com perseverança, crendo que o exemplo e o ensino da vida frutificarão. O texto acima nos mostra que Jesus se apegou à alegria de crer na vitória. Assim deve ser conosco. Temos de enfrentar a afronta e crer que no final seremos recompensados por não desistir. Diga glória a Deus. Um grande abraço para você, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo e um Feliz Ano todo, né? Esse é o meu desejo, que todo ano seja abençoado. Quero pedir a sua ajuda, você patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, nos ajude nesse mês de dezembro. Nós estamos na reta final. Geralmente, dezembro é um mês mais abastado, um mês abundante. Então, se você tem sido abençoado e é grato a Deus por esse ministério, você pode fazer uma doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus, através do nosso Pix. A chave é doações@pigd.com.br, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número do WhatsApp, que é o 27 995 25 20 76, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe.